25 de setembro foi escolhido como Dia Nacional do Rádio, embora a primeira transmissão de rádio no país tenha acontecido no dia 7 de setembro de 1922. Esse dia foi escolhido como uma forma de homenagear o aniversário de Roquete Pinto, considerado o pai do rádio brasileiro. Para comemorar essa data, nós da Mariana FM vamos apresentar essa história do rádio com a participação do radialista responsável pela Rádio FOP, Danilo Nonato, que conta também a história da ligação que tem com esse meio de comunicação. Então, eu cresci ouvindo rádio, né? Eu sempre fui apaixonado pelo rádio, mas ainda criança, né? Eu nasci em Ouro Preto e ainda criança, a minha mãe relatava que ali com 4 anos ainda eu chorava muito. A minha mãe observou que quando ligava um rádio próximo, aquilo me acalmava e eu ficava ali atento à música, ao que o apresentador, o locutor falava, enfim. Então, a partir dali, ela disse que ligava aquele rádio pertinho ali e eu ficava sempre próximo. Eu, ali já com 5 anos, 6 anos, e aí com 6 anos eu já tenho memória, assim, de ouvir Rádio Globo, Rádio Tupi, a antiga Rádio Ouro Preto, né, que é hoje Itatiaia. E eu ouvi aquilo ali e comecei a achar fascinante o rádio. Música, informação, aquela coisa da criança, mas principalmente a questão do locutor falando. Então foi um amor à primeira vista. A partir dali eu comecei a explorar mais as rádios AMs, FMs e também essas chamadas ondas curtas, né? E foi algo assim muito gratificante para minha vida, porque além de ouvir essas rádios, conteúdo musical, educação, eu aprendi muita coisa. Foi uma faculdade paralela, uma escola paralela. O rádio nasceu no Brasil e eu sou muito, muito feliz por trabalhar na empresa que foi criada pelo fundador do rádio, o Edgar Roquete Pinto. Para quem não sabe, Roquete Pinto era médico, antropólogo, um pesquisador, mas muito curioso. O Roquete Pinto, em uma dessas andanças dele, era um médico carioca, né? E uma dessas andanças dele pelo mundo, ele teve contato com o rádio lá nos Estados Unidos. E ele lia muito, consumia muito conteúdo também da imprensa. Ele tinha ciência dos primórdios do rádio, né, na Europa. Então, o Roquete Pinto foi nos Estados Unidos, fez contato com uma empresa, a Westergal, que era uma empresa americana, que produzia os transmissores de rádio, né? Transmissor de rádio é como se fosse o servidor na época, para difundir a informação. E o Roquete Pinto fez uma proposta. O Brasil vivia, em 1922, uma efervescência cultural, porque nós estávamos acerca da Semana de Arte Moderna, né? O Brasil tem, então, naquele 7 de setembro de 1922, uma primeira transmissão de rádio no Rio de Janeiro. E o Roquete Pinto, ele chama essa empresa americana e liga no Rio de Janeiro, no 7 de setembro, em São Paulo acontecia a Semana de Arte Moderna, enfim, o país estava na efervescência. Liga lá no Rio de Janeiro a primeira rádio. Há relatos na internet, e aí quem quiser ir no YouTube e pesquisar a primeira transmissão do rádio, o Roquete Pinto, ou você ouve do próprio Roquete Pinto, umas gravações que ninguém entendeu muito não. O presidente Epitácio Pessoa achou aquilo interessante, tá, mas aquilo não colou, porque era uma barulhada, uma confusão no meio da festa do centenário da independência, que era o centenário da independência. O Brasil fazia 100 anos da independência em 22. E aí, ninguém entendeu tudo aquilo, mas um ano depois, meses depois, em 1923, o Roquete Pinto começou a bater na porta de algumas pessoas da elite carioca. Gente, nós precisamos de montar uma rádio no Brasil. Nós temos rádios já nos Estados Unidos, nós temos rádio na Europa, e esse país é muito grande, nós precisamos de uma rádio. E aí, com esses amigos do Roquete Pinto, eles conseguiram fundar a primeira rádio no Brasil, que é a rádio que hoje é a Rádio MEC, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Eles conseguiram fundar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que é a primeira rádio do Brasil. Ela nasce, e aí sim, oficialmente, em 23. Nós já estamos quase completando 100 anos do rádio no Brasil. Outra pessoa que contou sua trajetória no rádio foi Antônio Carlos, um dos radialistas que está há muito tempo trabalhando nesse meio aqui na região dos Inconfidentes. Eu comecei a trabalhar em 88 na Rádio Mundo de Itabirito, fazia programa de estúdio, fiquei até novembro de 89 e em 9 de novembro daquele ano eu fui convidado para
ingressar na Rádio Itatiaia de Ouro Preto, onde estou até hoje e vou completar dia 9 agora de novembro, 32 anos. Eu fiz mais ou menos 2 anos programa normal de estúdio e daí por diante eu me interessei por futebol. Comecei a fazer plantão de jornadas esportivas, passei a ser repórter, cobrindo o futebol amador. Imediatamente começamos a fazer o futebol profissional e parti para as transmissões esportivas. Estou há 30 anos narrando futebol e comecei em 1992 na transmissão de futebol. E de lá para cá, o ponto mais alto foi 2013, quando eu transmiti todos os jogos do Atlético na Libertadores, literalmente todos, onde o Atlético foi, a Rádio Itatiaia Ouro Preto foi, tanto que nós culminamos com a transmissão do Mundial de Clubes do Marrocos. Embora o Atlético não foi campeão, mas a Itatiaia Ouro Preto esteve lá, transmitindo inclusive a final entre Bayern de Munique e Raja Casablanca. E foi no Mundial de Clubes que o vice-presidente da Itatiaia Belo Horizonte, à época, que era ainda da família Carneiro, o Cláudio Carneiro, me convidou para ir para a Copa do Mundo do ano seguinte, 2014. Eu estive na Copa do Mundo do Brasil, onde eu fiz várias transmissões. Em 2015, a Itatiaia me escalou para a Copa América no Chile. Em 2016, eu assumi os Jogos do América durante as Olimpíadas do Brasil. Fiz todos os Jogos do América, várias transmissões em 2017. 2018, eu fui para a Copa do Mundo da Rússia. Vale lembrar que desde a Copa do Mundo de 2014, eu passei a transmitir também a Copa Itatiaia, um torneio de futebol amador de Belo Horizonte, que preenche aquela lacuna da reta final do Brasileiro até a volta do campeonato estadual do ano seguinte. E até 2019, antes da pandemia, eu estive em todas as edições da Copa Itatiaia, fiz várias transmissões em 2020, direto do Rio de Janeiro, e já agora, em 2021, a Itatiaia me escalou para a final da Copa Libertadores, que aconteceu no Rio de Janeiro, entre Palmeiras e a equipe do Santos, o Palmeiras campeão. Imediatamente veio a decisão da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio. Eu fiz o jogo de Porto Alegre e fiz o jogo também de São Paulo, com o Palmeiras campeão. Recentemente, a Copa América veio para o Brasil, a Itatiaia novamente me convocou. Eu narrei dos 7 jogos da seleção brasileira, eu fiz 4, inclusive a final, Brasil e Argentina. Continuo na luta. Hoje eu trabalho para 4 rádios, porque eu mantenho o programa Antônio Carlos na Rádio Itatiaia Ouro Preto desde 89 até hoje. Eu transmito futebol, eventualmente, para Itatiaia Belo Horizonte, toda vez que é preciso, que é necessário, e hoje transmito futebol para mais 2 emissoras. Já estou sonhando com a Copa do Mundo de 2022 no Catar, acho perfeitamente possível e continuo a minha batalha. E vale aqui um registro. Nesses 32 anos na Rádio Itatiaia Ouro Preto, eu fiz várias transmissões na Rádio Mariana FM. Houve um momento que a direção da Itatiaia Ouro Preto entendeu que entraria em rede com Belo Horizonte, porque apareceu a rede Itasat, ela foi criada, e aí o nosso saudoso Francisco Esquárcio me convidou para fazer futebol na Rádio Mariana. Eu fiz um campeonato mineiro inteirinho e fiz uma Copa do Brasil inteira. Inclusive, eu levei a Rádio Mariana para transmitir um jogo São Paulo e Atlético no Morumbi. Então, eu tenho também esse registro, essa passagem breve, sem ter saído da Itatiaia de Ouro Preto, mas eu acumulei também essa passagem pela Rádio Mariana fazendo futebol. E me orgulho muito, a Rádio Mariana é uma parceira, é um grande veículo de comunicação da nossa região, é a principal rádio de Mariana e uma das principais da região dos Inconfidentes. Como forma de homenagear este dia tão importante, a Rádio Mariana FM parabeniza todas as emissoras de rádio pelo trabalho que realizam e pela forma que lutam para manter este meio de comunicação vivo. Da Primaz de Minas para a Mariana FM, Gustavo Ferreira.